Oi pessoal, tudo bem? Último vídeo então sobre lesão corporal. Começamos agora com a lesão corporal seguida de morte. Muito cuidado com esse crime aqui, tá gente? Muito cuidado. Por quê? Porque ele pode nos enganar, tá? Temos lesão corporal seguida de morte. O que significa isso, gente? Significa o seguinte, que é um crime préter-doloso. Ou seja, o dolo do agente está na conduta lesionar. A morte ocorreu por uma questão de culpa. Então, por isso, préter-doloso, eu tenho dolo de lesão e culpa no resultado, morte. Então, nesse caso aqui, o sujeito não queria matar alguém, ele queria lesionar. Porém, a lesão que ele fez acabou por resultar na morte. Por exemplo, imagine que alguém com intenção de lesionar desfere um soco no rosto de outra pessoa. E com esse soco a pessoa se desequilibra, cai, bate a cabeça e acaba falecendo. Eu poderia falar que houve aí essa ideia de lesão corporal seguida de morte. E aí por quê? Porque eu tenho o dolo inicial de lesão, o soco para ferir o rosto, e a culpa na morte quando a pessoa cai e bate a cabeça. Então este crime aqui, como é um crime que tem por dolo a lesão, obviamente não vai a júri, e é um crime julgado por quem? Pelo juiz singular. Fácil, não é, gente? Bom, outra situação da lesão corporal são causas de diminuição de pena, certo? Elas são muito parecidas, na verdade são iguais àquelas que nós temos lá no crime de homicídio. E são, primeiro, relevante valor moral ou social. O que é isso, gente? A motivação do agente, a vontade do agente está ligada ao quê? Um relevante valor moral, algo ligado a ele. Relevante valor social, algo ligado ao quê? Ao meio social. Exemplo, relevante valor moral. Um sujeito mata a pessoa que teria estuprado a sua filha. Não no momento do ato, porque se é no momento do ato eu posso falar inclusive em legítima defesa. Mas, posteriormente, eu falo em relevante valor moral. Posso usar o mesmo exemplo social, como assim? O sujeito mata o estuprador do bairro. Relevante valor o quê? Social. E por fim, sob domínio de violenta emoção, logo após, ou logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Vejam bem, nesse caso da segunda etapa aqui do parágrafo 4º, eu preciso somar algumas coisas, tá? Primeira situação, violenta emoção. A violenta emoção não é ficar bravo, não é ficar nervoso. É algo que transpassa isso, é um estado mental em que o sujeito sequer pensa, ele age sem pensar, ele age motivado pela adrenalina do corpo dele. É um estado que dura pouquíssimo tempo. A adrenalina, então, causa nele uma reação quase que animal. Essa é a ideia de violenta emoção. Quando eu falo em logo em seguida, quer dizer o seguinte, que tem que haver uma proximidade entre a reação causada da violenta emoção e a injusta provocação da vítima. Então, por exemplo, vamos usar o caso clássico lá do homicídio e vamos transformar para cá. Então, o sujeito que pega a mulher traindo ele na sua cama com um amante, e ele acaba dando um soco no amante, por exemplo, da mulher, eu posso enquadrar claramente aqui. Por quê? Porque a mulher estar com um amante na cama do casal, eu posso falar em justa provocação da vítima. Esse soco se deu quando? Quando ele viu a cena, então ele estava dominado ainda por violenta emoção, que se deu logo em seguida. Então haveria aí uma situação de redução de pena. Uma questão interessante aqui dessa causa aqui é que a lei fala que o juiz pode reduzir a pena. Na verdade, a interpretação disso aqui é o seguinte: o juiz, reconhecendo a causa, reconhecendo a existência dessa motivação aqui, uma ou essa aqui, ele deve reduzir a pena. Então o pode aqui fica na ideia de que ele reconheça ou não esta causa de diminuição de pena. Bom, e temos ainda a chamada lesão corporal culposa. Bom, vamos relembrar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, culpa ou culposo quer dizer o quê? Quebra de dever de cuidado. A vida social só é possível porque as pessoas têm cuidados e por causa deles eu consigo viver socialmente. Então, por exemplo, tu está dirigindo teu carro na rua, o sinal está aberto para ti, tu passa. E por que tu passa? Porque tu imagina que o condutor do carro que está no cruzamento, onde o sinal está vermelho, vai parar respeitando o sinal. Quando tu está passando embaixo de uma marquise de um prédio, tu passa caminhando e tu não olha para cima. Por quê? Porque tu imagina que ninguém vai jogar coisas de cima do prédio, vocês entendem? Então a vida social só é possível porque as pessoas têm respeitam alguns tipos de normas de conduta que fazem o quê? Com que a vida seja possível. Quando eu quebro essas normas, eu tenho o quê? O crime culposo. Então, como seria um exemplo de lesão culposa? Sei lá, eu estou com um martelo nas mãos para fazer uma obra, por exemplo, assim, e eu, sem querer, largo o martelo e caio no pé de um companheiro de obra meu.
lesão, quebrando o pé dele, sei lá, lesão culposa. Né? Eu tô brincando com uma bola de basquete, sei lá, batendo bola, e eu bato ela com mais força, ela bate no rosto de alguém e quebra o nariz da pessoa. Lesão culposa, vocês entendem isso? Então a lesão culposa é aquela em que eu não tenho a intenção de praticar o resultado, porém, por uma quebra de dever de cuidado, eu acabo causando. Questão bem importante, tá? Bem importante mesmo, gente. A lesão corporal culposa, prestem atenção nisso, ela não tem graus. Como assim não tem graus? Não interessa se eu causei uma lesão vamos dizer, de grau leve ou de grau gravíssimo. Se a lesão é culposa, essa é a pena aplicável. Então, só vai modificar o grau da lesão para quê? Para dosar a pena. Só isso, mas a lesão, seja de um arranhão até uma tetraplegia, por exemplo, se ela for culposa, se enquadraria aqui nessa lesão. E vejam, a pena dela é no máximo 1 ano, levando o sujeito para onde? Para o juizado especial criminal, com todas as benesses do juizado. Inclusive, esse crime aqui se enquadra também na Lei 9.099, nos crimes em que eu tenho ação penal pública condicionada, que é o artigo 88 da lei. E aí, gente, nesse tipo de situação aqui, eu só vou ter qualquer tipo de providência criminal se a vítima autorizar. Por quê? Porque o artigo 88 da 9.099 determina dessa forma aqui. Bom, quais são as modalidades de culpa? Nós temos imprudência, negligência e imperícia. Bom, a imprudência é uma ação quebrando o dever de cuidado. Negligência é uma omissão quebrando o dever de cuidado. E imperícia é algo ligado ao quê? À profissão, arte ou ofício. Professor, qual é a diferença da imperícia com o que está no parágrafo 7º lá do artigo 129, a inobservância de regra técnica de arte, profissão ou ofício? É bem simples. O imperito não conhece a técnica ligada à profissão, por isso que ele não o faz. Por isso que ele é não perito, ele é imperito. Já a inobservância de regra técnica, o sujeito conhece a norma, conhece o método, porém ele não segue. E aí por isso a ideia então que temos aqui a diferenciação das duas hipóteses aqui. Fácil, mas uma coisa importante, a lesão culposa, com base no parágrafo 8º do artigo 129, ela possibilita o quê? O perdão judicial. Então, se por acaso, numa lesão culposa, eu tenha para o agente criminoso uma consequência tão grave do crime que por si só basta, não haveria então a necessidade de punição criminal, podendo se aplicar o chamado perdão judicial. Última questão importante sobre a lesão culposa é a diferenciação de lesão corporal culposa do parágrafo 6º do artigo 129 para a lesão corporal culposa de trânsito, artigo 303 do Código de Trânsito. Bem simples, aqui a lesão culposa é feita quando eu tenho uma questão ligada a trânsito, ou seja, na condução de veículo automotor. Aqui não, são os demais casos. Existe uma polêmica aqui envolvendo a penalidade deste crime aqui, lesão culposa de trânsito. Por quê? Porque a pena do trânsito é de 6 meses a 2 anos, enquanto a pena do não trânsito é de 2 meses a 1 ano. Há quem sustente, e eu concordo com isso, que a pena da lesão corporal culposa de trânsito é inconstitucional, porque ela pune a mesma situação da lesão culposa do Código Penal com outra pena. Então, se por acaso houver um processo criminal em que alguém acabe sendo condenado por lesão corporal culposa de trânsito, pode-se buscar o quê? Que o juiz aplique a pena de quem? Da lesão culposa do Código Penal, pela desproporção entre a sanção primária e a pena, porque a sanção primária é a mesma aqui e aqui, o que muda é a pena. Bacana? Bom, e o último ponto que eu quero deliberar com vocês sobre lesão corporal é a questão da violência doméstica e familiar, tá? Que é o parágrafo 9º. Nós já temos um vídeo no canal aí que é só sobre isso, que na verdade trata da lesão corporal e violência doméstica e familiar contra a mulher, então quem quiser acessar o videozinho lá já está no canal, esse é o título do vídeo, já está no canal lá, mas eu vou, para continuar na sequência lógica aqui, colocar isso aqui também. Então olha só, lesão corporal e violência doméstica e familiar. Bom, o que é isso, gente? Eu preciso verificar algumas situações aqui. Se a lesão é praticada, veja bem, ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, enquadra aqui. Ou com quem a pessoa tenha convivido, ou seja, que a pessoa tenha de certa forma tido algum tipo de relacionamento. Ou ainda, prevalecendo as relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. Então, por exemplo, tu chama um convidado, alguém para tua casa, relação de hospitalidade. Então, nessas hipóteses aqui, se o sujeito se prevalece de qualquer uma dessas situações aqui para causar lesão corporal, eu vou ter um tipo de lesão corporal leve qualificada.
E por quê? Vejam só, a pena aqui é de 3 anos, a pena máxima. Superando assim em muito o limite da lesão corporal leve do artigo 129 caput. E por que a pena é mais alta? Porque essas circunstâncias aqui para o legislador são causas que deveriam fazer o quê? Majorar a pena. E aí, claro, este parágrafo 9º aqui não vai para o juizado especial criminal. E por que não? Porque a pena aqui supera os 3 anos. Os 2 anos, desculpem. A questão mais polêmica aqui é a questão da natureza da ação penal. Como assim? Olha só. Se a lesão corporal, se essa violência doméstica for contra a mulher, a ação penal será o quê? Incondicionada. Isso está lá no outro vídeo do canal lá, por favor acessem lá no videozinho do canal. A lesão corporal leve, violência doméstica familiar contra a mulher, está lá colocadinho lá, explicação bem bonitinha. Porque o Supremo decidiu então que no caso de vítima mulher, nós teríamos então uma ação pública incondicionada nessa hipótese aqui. E por quê? Porque os crimes de lesão corporal leve, como é esse caso do parágrafo 9º aqui, são, segundo o artigo 88 da Lei 9.099, crimes de ação penal pública condicionada. O Supremo excluiu dessa lista quem? As mulheres. Então, se aqui a violência for, por exemplo, de um pai contra um filho, a ação será condicionada. Legal, gente? Então, se for contra a mulher, a ação é incondicionada. Então, esse foi o último vídeo da série Lesões Corporais. Peço que vocês, por favor, estudem. E quem tiver qualquer dúvida, manda, por favor, lá no @Rodrigo Vilela Veiga no Instagram ou deixa um comentáriozinho aqui no canal mesmo. Certo? Obrigado, pessoal. Bons estudos.